Olá, estamos num novo episódio no Seu Melhor, um podcast em que tentamos treinar o nosso músculo de um futuro totalmente positivo. Hoje temos connosco a Rosinda Pimenta, que está vice-presidente da Câmara Municipal de Mértola. Rosinda, é um prazer enorme ter-te cá connosco e obrigada por teres feito uma viagem de calor para calor para podermos falar um bocadinho sobre o teu trajeto de vida, sobre o sistema que tu estás envolvida num processo de mudança e extremamente inspirador. Eu tenho que dizer que sou uma grande fã tua e tu sabes isso e, portanto, o meu ponto de partida vai ser sempre um ponto de partida de quase como vamos divulgar a alquimia que está a acontecer em Mértola e como tu és uma das pessoas que tens acompanhado e se calhar também és co-culpada por alguma desta alquimia, como isto tudo está a acontecer. E hoje, como vamos falar sobre o sistema alimentar, decidimos pegar nesse lado, digamos assim, da mudança que está a acontecer. Se calhar eu começava por perguntar-te um bocadinho como é que tu, Rosinda, chegaste a Mértola, como é que tu chegaste à política, como é que tu chegaste ao sistema alimentar, como é que isto tudo acontece? Fala um bocadinho primeiro de ti. Bom, eu cheguei a Mértola pela primeira vez, creio que em 2005. Eu trabalhava numa associação, a Associação Fernão Mendes Pinto, que tem sede em Montemoro Velho, e trabalhava em desenvolvimento local, e então trabalhava em diferentes sítios do país, com várias câmaras, associações, em projetos de desenvolvimento local. E foi assim que eu cheguei a Mértola e trabalhei e cooperei com uma associação local, o Clube Náutico de Mértola, em projetos de inserção social, virados para a juventude, na altura um projeto dentro de um programa que se chamava... porque o teu background é turismo também, não é? Ou é sociologia? Eu vinha do desenvolvimento local e do desenvolvimento rural. Esse era o meu, digamos assim, a minha experiência de trabalho durante cerca de 10 anos, no associativismo, digamos assim, numa associação de desenvolvimento local. E depois comecei, então, foi um dos projetos, e durante o meu curto percurso em Mértola, fui convidada pela Câmara Municipal para liderar a equipa da Empresa Municipal de Turismo. E pronto, eu nunca tinha trabalhado diretamente em turismo, mas é aquela pergunta que não me podem fazer, que é lançar-me um desafio. Eu tenho muita dificuldade em dizer que não. E então, na altura, como o trabalho que eu tinha me permitia também andar um pouco por todo o país e também me dava alguma segurança financeira, digamos assim, eu aceitei, mas aceitei sem remuneração, para saber se era uma coisa que eu gostava e se eu conseguia, porque não era uma área minha de trabalho. E portanto, pelos vistos resultou, porque entretanto depois fiquei e trabalhei durante muitos anos em Mértola na área do turismo, na Empresa Municipal de Turismo, porque depois, entretanto, foi integrada na estrutura do município, portanto, já depois dentro do município. Entretanto, em Mértola casei, primeiro filho, portanto, uma série de coisas boas então, a acontecer. Enraizaste-te. E fui enraizando ali em Mértola. E em 2017, no verão de 2017, o Presidente da Câmara, iria haver eleições em, já não sei se setembro, se outubro, convidou-me para fazer parte da lista dele. Da lista. Na altura eu fiquei muito surpreendida, porque não tinha qualquer percurso na política. E também não estás ligada a nenhum partido. Não estou afiliada em nenhum partido. E, portanto, aceitei, lá está, porque foi um desafio que me colocaram e também gosto de me colocar esses desafios, e na altura achei também muito corajoso da parte dele convidar alguém que não era da área da política, até porque nestes meios mais pequenos os lugares elegíveis não são assim tantos, portanto também teve uma grande coragem e audácia em fazer esse convite, que não era óbvio de todo, nem para as pessoas em geral e muito menos também para mim.
e portanto aceitei e tenho estado em funções de vereadora e neste caso agora no último mandato já com um novo presidente como vice-presidente. Este tem sido o meu percurso, digamos assim. Já há 8 anos, então, sim, não é? Já há 8 anos. Muito desafiante. Em Mértola desde 2005, como nestas funções, já vai fazer 8 anos. Yeah, very nice. E dentro deste espaço, digamos, do teu percurso de vida, como é que tu conseguiste descobrir a importância, ou digamos assim, sentir-te ligada ao tema do sistema alimentar? Como é que isto aparece dentro do teu percurso? Eu, nos primeiros anos, digamos assim, e ainda hoje, gosto muito de ouvir, de escutar, digamos assim. Faço aquilo que normalmente se chama de escuta ativa, vou ouvindo. E fui percebendo que aquilo que quiséssemos implementar ou desenvolver no território, no sentido de uma mudança para um futuro mais... Próspero? Próspero, sim. E tinha que ser feito com as pessoas, tanto para as pessoas, mas com as pessoas. E portanto tinha que se encontrar um processo que fosse congregador das pessoas. E portanto, e de entre muitas coisas em que fui estando envolvido, encontrei duas áreas que eu acho que congregam pessoas. Uma delas é a área da cultura, e digamos assim, a cultura na sua raiz, se calhar numa primeira análise, uma cultura mais popular, no sentido de ligada às tradições e àquilo que normalmente congrega pessoas no meio mais rural. Mais celebrativo, se calhar, mais ritualístico. Sim, e que junta pessoas. E a outra, que me parecia também consensual, era a alimentação. Interesting. Sendo que a alimentação, naquilo que poderia ser essa construção de um futuro mais próspero, a alimentação tinha a particularidade de também ela congregar vários domínios. Portanto, ela é cultura também, ela também é festividade, mas ela depois é também a possibilidade de produzir de maneira diferente, de consumir de maneira diferente, de olhar para o entorno natural de uma maneira diferente e, portanto, entre este jogo cultura-alimentação foi ganhando corpo o trabalhar a questão da alimentação, mas também a questão da cultura. Tudo dependia um pouco da comunidade em particular com que se estava a trabalhar e também a sensibilidade e a dinâmica dessa própria comunidade. Portanto, todo o processo ele tem, digamos assim, que um propósito, que é o de pensarmos um futuro mais sustentável também, mais resiliente face às diferentes contrariedades que vão surgindo, face aos desafios que o território tem. Essencialmente o território tem 3 grandes desafios, que é a questão, era bom explicar isso, a questão da demografia. Nós estamos num concelho que é um dos mais despovoados do país. Dizendo isso por uma maneira de, digamos assim, mais de abundância, é que cada habitante tem muitos metros quadrados. Muitos metros quadrados, mas gosta de companhia nesses metros quadrados e, portanto, tínhamos que arranjar mais pessoas para mas, esses. Mas, portanto, é um concelho, é um dos maiores de Portugal, não é? É um dos maiores de Portugal e em termos de área populacional, com a densidade uma das densidades mais baixas de Portugal. Está neste momento nos 4,8 habitantes por quilómetro quadrado. E também uma população que tem cerca de 36% tem mais que 65 anos. Não é que eu entenda a população idosa como um passivo, pelo contrário, são um dos grandes ativos do território. Quer em termos de participação nas diferentes atividades, quer naquilo que é o seu ativismo também, e a participação não só na cultura, mas em todas as ações que vão sendo desenvolvidas e também pelo saber fazer que têm acumulado
E porque também é interessante perceber como, pelo menos em Mértola, é uma população que está muito aberta a coisas novas e à contemporaneidade, ao contrário do que pode parecer, muito mais aberta, às tantas até mais do que os mais jovens. E portanto, é interessante. Portanto, falei da questão da demografia, há também a questão daquilo que é a questão climática, não é? Em Mértola falamos em alterações climáticas no presente, não no futuro. Estamos num território muito vulnerável, onde cada vez as temperaturas são mais elevadas, a precipitação diminui e está mais concentrada. E há com também, anos excepcionais, com claro. anos excepcionais, é claro. E depois, associada à questão do clima, está também, por conta das características edafoclimáticas do território, portanto, o solo, a paisagem que temos em presença, o clima, por conta disso, estamos também num dos concelhos mais vulneráveis ao risco de desertificação física, portanto, na paisagem. E, portanto, estes serão os 3 grandes desafios do território. Obviamente que podemos falar também, por conta da demografia, naquilo que é uma certa erosão de serviços de proximidade, sobretudo de serviços do Estado, portanto, isso obviamente, mas eu encaro esses como consequências também da demografia e, portanto, se endereçarmos a questão da demografia, podemos endereçar os serviços de proximidade, sobretudo os estatais. Portanto, estes são os grandes desafios. Em termos de contexto, mas depois em termos especificamente do sistema alimentar, se calhar há outros desafios que aparecem, claro, não é? Sim, depois se formos afunilar, não é? Portanto, estes serão os 3 grandes desafios do território. E como é que chegamos ao sistema alimentar? Porque a alimentação poderia nos dar resposta, contribuir para uma resposta a estes 3 grandes desafios, sem que necessariamente estivéssemos a trabalhar com a comunidade estes 3 grandes desafios. Porque, queres dizer com isso que eu agora não porque percebi? Não é inspirador chegar junto de alguém e dizer, olha, agora vamos trabalhar juntos a questão da demografia, das alterações climáticas e da desertificação. É um bocadinho abstrato e inacessível. É muito abstrato, essa dimensão do inacessível por alguma, é estruturante, são questões estruturantes e, portanto, temos que endereçá-las de uma maneira também mais inspiradora, mais atrativa. E, portanto, a alimentação tinha essa particularidade. Todos nós percebemos o que é comer, Exatamente. Todos nós percebemos o que é ir buscar, digamos, os alimentos para nos alimentarmos, todos nós temos prática. E estes 3 desafios encontravam uma resposta se endereçássemos o tema da alimentação e esta ideia de trabalhar localmente um sistema alimentar de base territorial. Muito interessante isso. E, portanto, foi-se fazendo um caminho e encontrando pontos que nos permitissem congregar pessoas, inspirar pessoas e fazê-las integradas dentro do processo. Ativas. Ativas e parte da resposta, processo, não é? Da resposta, não é? Claro. E, portanto, e fazer o processo também ser orgânico e acontecer um pouco também ao ritmo da comunidade. Portanto, nós temos as nossas urgências, os próprios ciclos políticos têm as suas próprias urgências, não é? Mas é muito importante que estes processos e outros sejam apropriados pela comunidade, porque quando assim é, temos mais garantia deles sobreviverem e prolongarem-se no tempo e ultrapassarem, por exemplo, os ciclos políticos dos 4 anos. Muito engraçado isto, Rosinda, porque a primeira vez que eu, dentro dos meus círculos de pessoas que conheço, ouvi falar em Mértola, falavam-me, isto já foi há uns, se calhar quase 10 anos agora, falavam-me em 3 mulheres, que eram como as 3 bruxas boas, que estavam a fazer com que um processo todo de transformação de uma postura dentro desta, digamos, da dimensão agricultura, alimentação, estavam a trabalhar juntas. E era a Rosinda Pimenta, era a Catarina Serafimova e era a Marta Cortegano. E o que é muito, muito interessante é, quando eu ouvi esta história a primeira vez, interessante, tenho que saber mais, tenho que descobrir mais. E o que é extremamente interessante é que, quando tu chegas ao local, tu percebes que a complexidade é muito maior do que estas 3 pessoas individuais que conseguem verdadeiramente
de certa forma, ligar energia para ela trazer transformação. Agora, o que é muito, muito interessante é quando tu vais e estás um pouco em Mértola. Mértola é extremamente único. Não há, digamos assim, qualquer, sabes, aquelas chapas 5 que nós temos preparadas para arrumar coisas na cabeça, não é? Mértola não encaixa em nenhuma. Por um lado, a beleza do sítio, por outro lado, a abundância do rio e depois a secura da paisagem. Por outro lado, a presença do islâmico e a presença dos romanos. Depois, por outro lado, esta capacidade de acolher incrivelmente generosa e, por outro lado, também uma consciência de que, mas aqui ainda se vive quase em outros tempos, não é? Anda tudo quase a pé dentro da vila. Portanto, há toda uma riqueza e complexidade de contexto que não permite que qualquer solução, acho eu, seja chapa 5. No entanto, a forma como tu conseguiste, em todos os sentidos, não é? Abraçar o desafio, neste caso estamos a falar hoje só de uma parte do teu grande desafio, mas a parte que é o sistema alimentar, conseguiu trazer todas estas componentes únicas para o diálogo ou para a interação, a conversa. E eu acho que isto é de uma riqueza extremamente satisfatória e para mim é inspirador ver isto acontecer, porque tem desde a dimensão sensual, não é? Tu quando dizes não, vamos fazer o hammam funcionar novamente. Não interessa aonde, mas temos que encontrar um sítio para o hammam. Hammam fazia parte de uma cultura islâmica que nós perdemos, não é? Os hammams, eu lembro-me de ficar tão fascinada com a ideia de telefonar para todos os hotéis em Portugal, de muitas estrelas, se tinham o processo hammam disponível. Nenhum deles tinha. Não é? E, portanto, perceber como é que nós também perdemos cultura, mas como é que podemos reintegrar cultura. E para mim, todo este trabalho extremamente sensível e mesmo muito aberto para que todas as componentes que têm presença possam ter mais vida, possam ser oxigenadas, este trabalho tem sido incrível. E se calhar, gostaria muito que tu falasses um bocadinho agora sobre como é que no teu trajeto pessoal conseguiste ganhar esta coragem para ser verdadeiramente aberta ao que é novo. Tu convidas o novo, não é? De onde é que isto vem? Como é que tu conseguiste criar espaço para isso num contexto que eu sei que há muito preconceito, não estou aberta à inovação. Não é verdade, Mértola está aberta à inovação, não é? Mas como é que tu conseguiste encontrar este caminho da inovação nesse contexto com esses grandes desafios? Bom, eu acho que não se trata de como é que eu consegui, eu acho que o que acontece é resultado de um coletivo de pessoas. E, portanto, eu acho que da minha parte, como eu disse, foi muita escuta, muita observação, muita aprendizagem também pessoal neste processo. Obviamente também há uma certa liderança e essa liderança tem muito a ver também com o meu perfil enquanto pessoa e a forma como eu lidero equipas ou vinha a liderar equipas, sempre numa perspectiva muito de envolvimento das pessoas e, portanto, não descurando o papel da liderança e aquilo que é a tomada de decisão, mas sempre tentando incluir os que estão à minha volta nesse processo. Colaboração. Ter colaboração, não é? E, portanto, aquilo que para mim era claro era que o que quer que fosse ser feito, tinha que ser feito num coletivo. E, portanto, e continua a ser também muito o meu esforço de que cada vez haja mais pessoas, organizações, instituições envolvidas no processo. Porque ele não beneficia em nada de estar refém de 1, 2, 3 pessoas, em nada. Portanto, ele tem que ser apropriado por um conjunto de pessoas. E, portanto, hoje, quando aparece um novo projeto, eu sei de uma iniciativa, etc., que, entretanto, eu não tinha conhecimento, mas fiquei a saber, para mim é um indicador de que o processo está a correr bem. Portanto, eu não tenho que dominar o processo, nem apropriar-me do processo. A tua posição é uma inclusão e não competição. Exato. Não há a ganhar,
há um ganhar coletivo. Claro, e portanto o que tenho feito sempre é, no devido tempo, porque isso depois também eu acho que há muito de intuição, e aqui, se lhe quisermos chamar qual é o cunho de ser, se calhar, mulher aqui, é que eu sou uma pessoa intuitiva, não é? E portanto trouxe esse cunho pessoal para aqui. Também sou uma pessoa muito positiva, e isso também o trouxe para o processo, e isso é muito importante porque todo este processo é feito de avanços, recuos, situações que são mais felizes para todas, outras menos, pequenos atritos, maiores atritos, etc. E portanto é importante trazer para o processo essa positividade que às vezes não impera nas coisas, e também permitir no processo que haja coisas que não correm bem. E isso às vezes isso parece uma coisa simples, mas é muito difícil para a maior parte das pessoas, e portanto quando qualquer coisa não corre bem, então vamos ver o que é que podemos fazer a seguir, e também nesse fazer a seguir devolver a questão, quando há um problema não dar a resposta, permitir que a resposta seja também construída coletiva, com novas ideias, etc. Isso é um exercício que tem que ser feito, lá está, também eu acho, muito intuitivamente, muito organicamente, no sentido de perceber qual é a altura de fazer o quê, qual é a altura de estar presente, qual é a altura de estar mais quieta ou a observar, ou a presenciar, para que as coisas também vão seguindo o seu caminho. E eu acho que isso tem sido um processo que eu não posso dizer, olha, a metodologia foi esta, o caminho pensado foi este. Ele é muito orgânico. E também o perceber se a determinada altura aquela pessoa, aquela organização ainda não está no processo, terá o seu tempo. Não colocar isso como um problema, um obstáculo a qualquer coisa. Há percursos que seguem em paralelo e alguns cruzam-se. E também, se não se cruzarem, paciência. Não ficar presos em loop ou em constante em torno de um assunto ou de qualquer problema que vá surgindo, porque isso depois é contraproducente para o todo. Portanto, tem sido esse processo de aprendizagem, e que também é muito gratificante, não é? Porque há aqui também essa possibilidade. Depois também há uma coisa que eu gosto muito de aprender, e então há coisas que eu vou percebendo que fazem sentido, não sei muito, vou ler, vou aprender, e há uma descoberta, ouço, como disse, ouvir as pessoas que percebem dos diferentes temas, como também tenho várias áreas dentro da cultura, mas depois também o turismo, vou às questões do ambiente, às questões da economia local, e vou tendo também noção daquilo que é a dimensão do município, vou integrando, e esta, digamos assim, estratégia ou este processo em curso, ele vai sendo alimentado de vários outros processos que concorrem no sentido de colaboram para o caminho que se pretende fazer. Portanto, isso é importante quando estamos a falar de alimentação, falamos de desperdício alimentar, depois falamos de resíduos, depois falamos de compostagem. Portanto, consegue-se trazer para o processo cada vez mais dinâmicas e fazendo crescer. E lá está, quando se faz crescer, há outras organizações que entram. Claro. Portanto, eu acho que o segredo está obviamente muito nesta dimensão de ir seguindo a orgânica do processo, não ficando frustrada se a linha que se traçou, entretanto, está feita num círculo, num 8 ou numa espiral, porque é o percurso, é o caminho que tem que ser feito, e uma coisa muito importante, que é o compromisso. Havendo o compromisso com o processo, nós continuamos. E, portanto, e também a outra dimensão de não trazer demasiada carga pessoal ou negativa para o processo, no sentido de que também nem eu nem ninguém é refém do processo. Cada um tem o seu tempo. E portanto isso também é importante, porque faz-nos uma certa leveza que é muito importante nestas coisas, dizer, nós estamos a fazer o nosso melhor,
Poderíamos ir mais rápido, poderíamos já estar com outros resultados, mas são estes os resultados. E se calhar há um momento onde outra pessoa tem que fazer e consegue. Claro, e temos que, obviamente, trabalhar sempre para melhorar o nosso desempenho enquanto processo, mas não cair na tentação de que temos que ir mais depressa que o tempo. Ok. Isso para mim é um grande desafio, eu tenho pouca paciência, mas tive que aprender. Fui desenvolvendo a minha. É uma aprendizagem. Ia-te também fazer a pergunta de, já que vamos entrar daqui a pouco no seu melhor do sistema alimentar, como é que tu encontraste o sistema alimentar quando começaste a trabalhar com esta dimensão mais ativamente? Bom, em Mértola. Em Mértola, pronto, o processo também tem sido muito enriquecedor porque tenho desenvolvido muito conhecimento em torno da alimentação. Portanto, o processo é também um processo de autoliteracia alimentar, né? O que é muito, muito interessante. Mértola, no fundo, o processo, digamos assim, o sistema alimentar era um sistema alimentar que estava muito, e ainda continua muito assente em cadeias de distribuição externa. Portanto, há aqui uma dimensão... Tu queres dizer com isso que a alimentação vinha de longe. Vem de longe, ou vinha de longe. É claro que se formos depois ao pormenor, ficamos a saber que a maior parte das pessoas... tem a sua horta e, portanto, quando começamos fazemos uma aproximação ao nível da pessoa, interessante, começamos a perceber que a maior parte das pessoas tem uma horta, ou então os pais têm uma horta, ou um familiar tem uma horta, e há partilha de alimento. Portanto, eu diria que ao nível da pessoa, o sistema alimentar é um sistema de proximidade. É claro que, por conta de uma série de digamos assim, circunstâncias da vida, a maior parte das pessoas foi-se afastando de um ideal de alimentação que era uma alimentação muito mais assente na origem do alimento, portanto, no alimento em si e não tanto na sua transformação enquanto alimento processado. Os ritmos de vida, a procura por uma certa aceitação social também, o cortar com um determinado modo de vida que vinha dos pais ou dos avós, levou a que as pessoas passassem a comprar mais comida no supermercado, a optar por alimentos mais processados, a comer mais carne, porque isso também era sinal de um certo status e continua a ser sinal de um certo status social, afastando-se de uma alimentação dita pobre, mas que percebemos que era muito mais nutritiva e muito mais saudável. E com mais nutrientes vivos, exatamente, não é? Porque quando o alimento vem muito longe, os nutrientes vão... Porque a base da alimentação, né, tirando se calhar a presença muito vincada do pão, a base da alimentação local é uma alimentação essencialmente vegetariana, com uns apontamentozinhos de carne e de peixe. Na tradição. Portanto, e não aquela que hoje se diz tipicamente alentejana e que no fundo tem determinados... Que é o carne ou peixe em cada refeição. Carne ou peixe em cada refeição, em abundância, e isso não é a origem da base alimentar do território. Portanto, eu diria que a nível individual as pessoas tinham as suas hortas, mantinham um fornecimento de alimento direto. As pessoas tinham uma alimentação onde o elemento de carne era muito presente, sobretudo, digamos assim, os jovens adultos, as pessoas mais idosas, uma alimentação mais regrada em termos daquilo que é o consumo excessivo de carne ou peixe. O problema eu entendia mais naquilo que era o fornecimento fora daquilo que é o contexto mais doméstico, que é as cantinas coletivas, seja dos refeitórios escolares, das cantinas, portanto, e os próprios restaurantes. Portanto, nesse universo é que a alimentação estava sobretudo dependente, ou está sobretudo dependente dessas cadeias mais distantes. E, portanto, o desafio era como é que nós alimentamos bem
sobretudo as pessoas que são clientes diretos das chamadas cantinas coletivas. Que é as crianças, jovens e idosos. Que são, no fundo, também os mais vulneráveis. Né? E não têm tanta escolha, não é? E não têm tanta escolha. E também era uma forma de nós democratizarmos o acesso a uma alimentação saudável, nutritiva. E também era uma excelente forma de nós, por essa via, chegarmos à restante comunidade. Porque alguém é filho de alguém e alguém é avô de alguém. Portanto, isso... ou é pai de alguém. Portanto... abrangendo as crianças e jovens e os idosos, nós abrangemos todos os adultos, toda a comunidade. Também, os adultos, portanto, que trabalham. Portanto, foi assim que foi surgindo essa ideia de que temos que chegar às cantinas de restauração coletiva e temos que criar oportunidade para alimentos de base local chegarem a essas cantinas. Obviamente que é um processo longo e tinha que ser abordado. Porque lá está, estamos num território, Mértola, em que, digamos assim, a produção hortícola e frutícola não é óbvia de todo, não é? Porque também porque água, não temos tanta água. Não temos água, não temos solos aptos a isso, mas também sabíamos que quase todas as localidades tinham uma área extensa de hortas. Sabemos que as grandes herdades tinham também uma área normalmente afeta à produção hortícola, que depois servia para a casa do proprietário e para quem trabalhava nessas herdades, e que com o tempo essas hortas, digamos assim, foram sendo abandonadas, não é? E portanto sabíamos que havia potencial. E com as entidades locais que estavam no processo, várias delas, com destaque obviamente para a Associação Terra Sintrópica, que começou também a liderar depois estes processos. Portanto, aqui só para explicar também, a Terra Sintrópica que apostou na possibilidade de, enquanto se produzia alimento, também regenerar o solo, sim. Que era um tema que é um tema novo em Portugal, sim. Não é? O poder olhar para um solo e pensar que cada vez que eu me alimento de ti, estou-te a matar um bocadinho, que é um bocadinho o que nós aprendemos dos últimos, 50 anos de agricultura, e agora haver essa abordagem, não, eu estou-te a regenerar solo para tu seres melhor depois de me alimentares, cada vez que me alimentas. Sim, não é? Portanto, a ideia foi, nós queremos produzir aqui, mas para produzir aqui nós temos que ter uma produção que respeite os elementos e que trabalhe com os elementos que temos. E com os desafios que tu referiste. Exato. Neste caso, com o solo que temos e com a água que temos disponível. O solo que temos não é apto, temos que o regenerar. A água que temos é em déficit, portanto, e tem que ser muito bem gerida. E, portanto, então nós temos que produzir de maneira diferente. Então foi essa busca por formas de produzir que tenham em conta estes elementos, ao mesmo tempo que queremos produzir alimentos que sejam mais nutritivos. E, portanto, foi esta construção que foi sendo feita, não é? No fundo, e ensaiada. O desafio parece impossível, não é? Vamos para o sítio mais desertificado do ponto de vista do clima, com os solos mais assassinados, porque das monoculturas é o que resta, com o clima mais agreste também do ponto de vista dos contrastes, e agora vamos criar a alimentação mais nutritiva. Parece um desafio. Há uma coisa que nós, neste processo e em outros que estão em curso em Mértola, advogámos um pouco para nós, que é chamar a nós a resposta dos nossos desafios e, portanto, e dentro desse processo também chamar a Mértola novas centralidades. E então, se há um desafio societal no sentido de produzirmos de uma forma diferente, chamemos a Mértola a esse desafio. Se há um desafio societal de tornar a cultura mais plural, inclusiva, que assenta em raízes, mas que tenha uma tónica muito contemporânea, chamemos a Mértola a esse desafio. Portanto, este foi também um desafio que se chamou a Mértola e advogou-se para Mértola essa centralidade. Com aquela ideia também de que vamos tentar,
o processo, vamos fazê-lo, e se for possível em Mértola, é possível em qualquer lado, não é? Pois, Porque é dos é um sítios bocadinho mais difíceis onde pode, o pode muito ser bonito desse, como tu disseste, de abraçar esse compromisso, é que, efetivamente, o sucesso pode ser, se calhar, muito mais infeccioso pela positiva do que noutro contexto, não é? Sim, mas lá está, muitas destes processos em curso, também o do sistema alimentar, é muito assente no lugar, é place-based, isto ele assenta neste Portanto, pode não ser chapa 5 para outro para sítio. outros territórios. Não é? Embora uma outra dimensão muito importante neste processo é de que ele, ainda que seja assente naquele lugar, ele necessita de inputs, de contributos de muitos outros lugares. Portanto, inputs em termos de conhecimento, portanto, a inclusão em termos de recursos, não é só local, a inclusão é internacional. No fundo, é um desafio local com uma dimensão global ou um desafio global com uma dimensão local. Dá para as duas coisas. Muito bom. Pronto, e é um pouco nesse sentido que começou, digamos assim, o processo. E depois, tendo esta ideia do caminho, isto é, nós temos que produzir alimentos, recuperar uma tradição que já existia no território e que continua a persistir, mas numa dimensão mais doméstica das hortas, ir à procura dos sítios onde elas possam ser dinamizadas, quem as pode dinamizar, privado, público, etc. E já agora fala nas boas práticas na horta como é que se chama? Do Combral. Combral, isso, falta-me bem. Aqui a ideia era como é que nós podemos dinamizar. Há uma parte, obviamente, que decorre da iniciativa privada, não é? Haver hortelãos, haver cidadãos, hortelãos que querem... empresários que queiram apostar. E, obviamente, isso é uma dinâmica que pode ser incentivada, mas assenta muito também na dinâmica privada, não é? A ideia aqui foi como é que nós, enquanto município, território, podemos influenciar e também aqui trabalhar essa dimensão da produção. E surgiu a ideia da rede de hortas colaborativas das IPSS, que têm cantinas e têm lares que fornecem refeições. E, portanto, foram desafiadas algumas portanto, dessas... aí tens a dimensão, outra vez, das crianças e da terceira idade, sim, não é? Sim. Dos séniores. Mas que apenas estavam a confeccionar as refeições. Havia uma entidade, e continua a existir, que é o CAIM, o Centro de Apoio a Idosos da Morianes, que já tinha uma horta. E, portanto, a ideia, por que não mais IPSS a terem mais hortas? E, portanto, surgiu a ideia de um projeto, e aí já nós estávamos, digamos assim, com o processo a iniciar, mas já com muitas sessões com a comunidade. Já agora fala um bocadinho sobre essas lindas sessões, que também foi, a palavra chegou a Lisboa, eu ouvia sempre falar à noite no mercado. Sim, isso foi como nós começámos. Sim. Portanto, isto foi como é que nós... A dinâmica que criaram em torno de um pequeno mercado, que é o mercado de Mértola, não é? E então a ideia foi como é que nós começamos isto tudo. Como é que chegamos às pessoas e de maneira... E também vamos sentindo pulsar, não é? Porque temos que perceber qual é a aceitação das pessoas a esta dinâmica. E então houve um desafio da Slow Food Internacional, à altura, em 2017, tinha uma campanha que era combater as alterações climáticas com o garfo e solicitou que os territórios, no fundo, da sua influência, chamemos assim, e neste caso nós estávamos mais relacionados com o Slow Food Algarve, que pudessem dinamizar nos seus territórios, no dia da alimentação, ou em outro dia, mas em particular no dia da alimentação, uma sessão para falar de alterações climáticas e alimentação. Lá está. O tema poderia não convocar as pessoas, como é que nós fazemos as pessoas virem a uma sessão destas? Então surgiu a ideia de fazer isso no mercado. E com comida. Com comida. Que é um grande elemento agregador. O tema foi, não falámos diretamente em alterações climáticas, foi vamos falar de sopa no mercado à noite e comer uma sopa confeccionada por alguém da comunidade. E, obviamente,
depois foi distribuída alguma informação em que se falava da alimentação e das alterações climáticas. Falou-se no valor nutritivo da sopa e falou-se de como comer mais sopa poderia contribuir para termos um planeta melhor. Portanto, de forma muito simples, o primeiro à noite no mercado correu muito bem e nós percebemos que aquilo convocava as pessoas. Por tudo, pela questão da alimentação, pela questão de estarmos em comunidade. E outro dia, num outro processo que temos a decorrer na mina de São Domingos, que é o Malacate, que é um trabalho de arte comunitária, uma das companhias que esteve há pouco tempo lá em residência. Companhias de teatro? De teatro. O processo, estiveram 4 companhias em residência e depois a comunidade, através do Conselho Malacate, um conselho que foi criado, escolheu qual das 4 vai desenvolver o projeto artístico do próximo ano. Uau! E a que foi escolhida tem a sua performance, ou a sua ideia de projeto, feita em torno de uma mesa, de uma grande mesa. E a determinada altura está uma frase que diz comer... estar à mesa é resistir. E eu achei aquilo muito interessante. Porquê? Porque de facto hoje em dia estar à mesa juntos para comer é de facto um ato quase que de resistência. Porque as pessoas vão perdendo o hábito de estarem juntas e de estarem à mesa e de alimentarem-se com tempo, de comerem com tempo e com prazer e com nesta dimensão social também da alimentação. E, portanto, o À Noite no Mercado tem essa particularidade. Nós, além de partilharmos receitas e conhecimento também daquilo que é a gastronomia local, e não só, porque há muita inovação também no À Noite no Mercado, temos conversa e temos, digamos assim, uma conversa que é, obviamente, uma conversa também ela profissional, porque falam-se de assuntos interessantes, discutem-se novos projetos, novas ideias, mas depois temos aquela conversa que cria comunidade, que cria relação, que cria empatia, que cria proximidade. E a mais-valia do À Noite no Mercado é um pouco essa. Nós, para termos esse compromisso com as pessoas, temos que criar esse espaço de empatia e de reconhecimento de que o outro tem uma história de vida. Exato. Não é? Pode ser diferente. Pode ser diferente, mas faz parte da comunidade. E pode ter conhecimento e desempenhar um papel importante no processo. E, portanto, esse espaço cria-se no À Noite no Mercado. E essa ideia de inclusão, portanto, além daquilo que é os temas que se discutem no À Noite no Mercado, e já falámos de muitos, desde a bolota, desde a fava para falar de leguminosas e como elas são boas, açúcar. Os doces sem açúcar, o tomate, a alimentação regenerativa, os superalimentos de base local, portanto há vários temas, né, que têm vindo a ser trabalhados quer no mercado de Mértola, quer no mercado da mina de São Domingos. Portanto, além de trabalharmos também uma coisa muito importante que é a literacia alimentar, também de convocarmos para a discussão e trazer para a discussão aquilo que são conhecimentos também antigos, às vezes ideias pré-feitas, umas que nós podemos perfeitamente incorporar, outras que temos que discutir para perceber se elas são enquadráveis, fazem sentido, são ou não são um obstáculo a qualquer coisa. Portanto, tem essa componente de comunidade e também de capacitação que é muito importante e que tem sido muito importante neste processo. Foi a partir daí, do À Noite no Mercado, que depois surgiu o espaço para os projetos que se seguiram a seguir. Não, o que eu queria dizer era que essa capacidade de manter regulares, mesmo que não com data já pré-definida há 5 anos, não é? Mas manter regulares esses encontros é, no fundo, também criar na comunidade confiança para que há sempre um momento em que nós nos podemos voltar a ligar e voltar a pôr coisas na mesa que ainda não digerimos bem, ou que ainda temos que questionar, ou que ainda precisamos... Portanto, há algo de muito forte nessa continuidade, que é algo que também, que eu devo dizer que muitas destas
pequenas dinâmicas que acontecem acontecem 2 ou 3 e depois param. E depois há uma certa até desconfiança, mas se eu vou a este, depois daqui a uns meses para. Não, mas o haver continuidade é, no fundo, é um compromisso. E há uma confiança que se constrói com essa continuidade nestes momentos. Sim, agora falaste, foi o início de muita coisa. E como nós estamos dentro do tema do sistema alimentar, queria-te perguntar, dentro do sistema alimentar, quais foram essas consequências do à noite no mercado, que tu já consegues identificar? Pronto, depois, lá está, um dos projetos que surgiu foi o projeto da Cozinha da Avó. O tal na horta do Combral, exato. Eu digo sempre Cambal. Cozinha da Avó, que surgiu por solicitação de uma comunidade, neste caso da freguesia de Santana de Cambas e da aldeia de Santana de Cambas, esta vontade de fazer, de participar e de trabalhar estas questões da alimentação. A Casa do Povo de Santana de Cambas já tinha uma cozinha e prestava refeições, e havia na aldeia de Santana de Cambas uma antiga área de horta, que tinha sido uma grande horta, na altura inclusive da exploração mineira, na mina de São Domingos. Era uma horta que alimentava a aldeia toda e muito da mina de São Domingos. A horta estava abandonada. Isto é, não estava abandonada, estava integrada numa grande propriedade de produção agropecuária, e havia essa vontade da aldeia recuperar a horta. Então, através do projeto Cozinha da Avó, trabalhou-se um pouco todos os pontos, foi quase que um mini sistema alimentar a partir de Santana de Cambas. Então o projeto da Cozinha da Avó foi um bom piloto. Porque permitiu a implantação, digamos que foi a segunda horta sintrópica de Mértola. A primeira foi a terceira. Houve uma primeira na Horta da Moura, depois foi a Horta da Malhadinha e a seguir a Horta do Combral. Portanto, o sistema foi implementado, o sistema da sintropia foi implementado na Horta do Combral. Houve um processo de capacitação. Houve, portanto, a recuperação do sistema de rega que havia lá um antigo poço com uma nora, foi recuperado, portanto foi trabalhado o solo, portanto foi feito todo o processo de implantação, capacitado o hortelão, e a par disso a própria capacitação do pessoal que estava na cozinha. Portanto, trabalhado a ementa da escola primária, porque eles passaram a fornecer a refeição às crianças daquela escola primária, naquela aldeia. Mas já faziam os idosos e continuaram a fazer? Prestavam serviços à comunidade mais pontuais, porque não têm lá, não tinham... Era sobretudo refeições fornecidas também a pessoas com algumas carências, e também já na altura prestavam serviços ao refeitório da escola que estava lá ali ao lado. Portanto, aqui foi a ideia de revisitar as ementas, de as alterar em função da produção na horta, de capacitar as pessoas, de resgatar receitas antigas e perceber como é que elas podiam ser adaptadas ao contexto de um refeitório escolar, e portanto havia também uma componente de laboratório no próprio refeitório que eles tinham e que têm. E também depois muita capacitação para o exterior, com a escola de cozinha para pais, para a comunidade. Havia também um projeto depois que alargou, saiu da freguesia de Santana de Cambas e foi a todo o concelho, que era o restaurante pop-up Cozinha da Avó. Portanto, nós em cada freguesia aconteceu um restaurante, digamos assim, ou uma cantina Cozinha da Avó, convidou-se uma avó ou um avô dessa comunidade a preparar uma refeição e depois as pessoas vinham a essa celebração. Tudo numa assim, lógica também de sensibilização, sensibilizar, não é? De capacitar, chamar a atenção para o tema da alimentação. E portanto foi feito em todo o concelho, esse restaurante, chamamos-lhe assim, pop-up.
e isso permitiu que depois, mais à frente, nós conseguíssemos introduzir este tema já noutros territórios, também por conhecimento da experiência do Cozinha da Avó em Santana de Cambas, depois outros também o entenderam. E agora, por exemplo, vai abrir um novo lar na margem direita do concelho, em São Miguel do Pinheiro, com uma IPSS recém-criada, e portanto já estamos a trabalhar a implementação de uma horta de raiz, lá, de raiz, não é? Portanto, também já com a implementação do sistema sintrópico lá, e portanto a ideia é, obviamente, o ideal era que nós já tivéssemos as hortas todas em funcionamento, é um processo, tem o seu timing, mas pronto, este pequeno projeto do Cozinha da Avó permitiu-nos agora outras replicações, ao nível daquilo que é a produção. Ao mesmo tempo, nos refeitórios, digamos assim, nos locais, nas outras escolas, nós também contratualizámos com as outras IPSS que tinham hortas, neste caso o CAIM e a Santa Casa da Misericórdia, que neste momento fornecem também as outras escolas primárias. E no refeitório central, digamos assim, que é o município que dinamiza o próprio refeitório, passámos a incorporar alimentos biológicos, a emenda vegetariana, produção de proximidade. Portanto, a ideia foi, nós não conseguimos de um momento para o outro alterar todo o sistema, então vamos tendo pequenos ganhos de ano para ano. Lindo. Essa é um pouco a ideia que temos estado a desenvolver. E para nós podermos também um pouco abordar agora tudo aquilo que no fundo são um juntar desses caminhos lindos que vocês estão a fazer em comunidade, que é o que é tão especial agora com tudo o que estás a descrever e o que eu sei do vosso processo, em que eu me sinto parte, portanto eu diria o nosso processo. Queria fazer um salto, se tu achares já bem, para irmos para este espaço do No Seu Melhor, e podemos fazê-lo numa imagem de, vamos pensar o que é todo este sistema alimentar de Mértola, 2050, sabemos que está no seu melhor, tudo o que é o melhor foi aquilo que aconteceu, não é? Portanto estamos agora em 2050, tu e eu já fizemos este exercício algumas vezes, e portanto eu sei que tu gostas desse músculo também, e então dentro deste Concelho de Mértola e no seu melhor em 2050, mas se quiseres vamos para 2060 ou para 2040, tu é que decides, como é que está esta realidade do sistema alimentar neste momento, Rosinda? Estamos num mundo no seu melhor, Mértola no seu melhor, como é que está o sistema alimentar? Podemos descrever um bocadinho o que é que aconteceu, o que é que aconteceu, o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Nós já temos as 7 hortas, grandes hortas, que temos como meta... Que tinhas como meta em 2025. Que tinha como meta plenas e em produção. Ok. Estamos a falar em vários hectares de horta em cada caso, não é? Em cada caso, não é? Portanto, aquelas 7 que tínhamos à altura identificado como necessárias para alimentar o sistema das cantinas estão em pleno, e outras, entretanto, foram surgindo. Porque também a vossa população foi aumentando, não é? Sim. Vocês eram o concelho que tinha... Eu já não me lembro, 6 mil e tal habitantes. Sim, do total, mas eram quilómetros por habitante, não é? Sim. E agora são um concelho trendy, com muitas pessoas que se mudaram para lá, para a qualidade de vida, para... Eu lembro-me que houve um programa em 2040 onde diziam que o mais rápido para chegar a espaço balnear era no concelho de Mértola. Sim. De facto, há essa dinâmica também em termos de população. Também resolvemos o problema da agrologística, que era uma coisa que nos causava aqui... Explica lá o que é a agrologística, porque eu não sei se todos sabem. A questão da agrologística era, nós precisávamos ter alguma pequena agrologística, pequenas zonas de frio, armazenamento, espaços para ter... pequeno processamento, para que pudéssemos tirar o maior partido do sistema alimentar que criámos. Local. E não só naquilo que era a produção, a nova produção hortícola,
agrícola, mas também aquilo que era a produção mais tradicional, seja ela agropecuária, seja ela, por exemplo, o setor da carne, etc. O próprio peixe do rio, isto é, aquilo que o território nos conseguia providenciar, à altura nós não conseguíamos incorporar no nosso sistema alimentar porque não falta havia, de logística não em havia 2025. logística. Portanto, agora já tens. Agora nós asseguramos que o que é produzido localmente consegue chegar a um restaurante, a um consumidor privado e às cantinas coletivas. Isso é muito importante porque permitiu-nos de forma, digamos assim, efetiva e eficiente ter acesso à produção de base local. À altura havia muita produção de base local que era seguia para outros sítios, portanto, em 2025, sim. Mas agora portanto, pode ficar muito mais localmente distribuído. Também aumentaram os números do turismo, o que nos permitiu o quê? Também essa produção de base local, estamos a falar sempre de pequenas produções, muitas delas de âmbito familiar, tenham uma dimensão de exportação que não teriam de outra forma. E, portanto, nós exportamos através de quem nos visita. E, portanto, diminuímos a pegada ecológica e garantimos que há boas práticas que são aprendidas. Quem vier pode ter acesso aos produtos que se produzem localmente, não criando a pressão de uma logística maior, de produções de grande dimensão, que depois possam ter, obviamente, resultados no mercado. Desta forma conseguimos garantir níveis de qualidade, preços justos aos produtores e consumidores locais ou visitantes com acesso também democratizado a produtos de qualidade. Como é que está o fluxo da água? Porque eu lembro-me que em 2025 ainda havia um grande desafio em torno da forma como se poderia aceder à água, com muito deste medo associado à água está a diminuir e a água é essencial para tudo, para as hortas, para a vida. Como é que esse houve um esforço grande de aumentar aquilo que era a capacidade de retenção de água no solo, sobretudo através da criação de agroflorestas e mesmo nas áreas públicas de jardins, por exemplo, teve-se em conta essa ideia de ter não só áreas de lazer, solo esponja, não é? Solo esponja e também uma funcionalidade que ia além do lazer. Portanto, os nossos jardins têm árvores de fruto, para que quem está no seu passeio possa colher, alimentar-se. E, portanto, há muito esse caráter de funcionalidade e de regenerar pelo uso aquilo que é não só a paisagem no sentido mais lato do termo, mas, e estamos a falar do entorno natural, daquilo que é a paisagem rural, mas também a paisagem urbana, se assim lhe chamamos, criando corredores de conectividade e corredores ecológicos entre aquilo que é uma dimensão mais urbana e uma dimensão mais natural. E haver essa multifuncionalidade nesses espaços, verdadeiramente a multifuncionalidade que se atribui, por exemplo, ao sistema e se atribui ao sistema do montado, aqui em pleno, isto é são de facto espaços multifuncionais, que são, digamos, têm uma função ecológica, tem uma função também, digamos assim, económica. Mas não refutam o homem ou a pessoa? Integram. Isto eu lembro-me que nesses tempos que estamos a falar de 2025 era um grande tema, não deixar a pessoa viver perto da agrofloresta, porque era um espaço protegido. E hoje, em 2050, já temos muitas pessoas que vivem perto da agrofloresta, não é? Para poder ajudar a que esse processo... Porque tem que haver gestão ativa, não é? E essa gestão ativa faz também com pessoas. Obviamente tudo isto foi um caminho e um processo, não é? Em constante elaboração, chamamos assim, este futuro... Pela positiva é mesmo isso, elaboração. Este futuro positivo é uma construção e, portanto, temos que estar constantemente a trabalhar nele.
mas é um processo que, lá está, muito carregado de positividade, no bom sentido, de que cada dia estávamos um pouco mais próximo deste futuro que hoje estamos a vivenciar. E eu lembro-me que em 2025 havia aquele sonho, queres falar um bocadinho sobre o sonho do perímetro florestal de Mértola? Já que falaste em agroflorestas, queria que tu descrevesses um bocadinho como é que isso aconteceu. Portanto, houve porque foi uma revolução, não é? Para reconversão, para a paisagem. digamos assim, uma regeneração do perímetro florestal, que era, no fundo, uma monocultura de pinheiro manso, essencialmente, com alguns povoamentos de acácia e eucalipto. Portanto, houve essa regeneração e neste momento temos além de ser um espaço de aprendizagem experimental, onde continuamos, não é? Sim, onde continuamos a ensaiar novas práticas, né? E onde continuamos a promover a aprendizagem e a capacitação nesta tarefa contínua da regeneração, onde continuamos a fazer isso, é também um espaço, digamos assim, uma área de produção. E, portanto, passou a integrar a rede do sistema alimentar e é um sistema, é uma agrofloresta multifuncional, produtiva, área de lazer, área também de produção de conhecimento, de investigação, de ciência, de aprendizagem para todas as idades, portanto, inclusive também a esse nível, e portanto e faz parte da chamada cintura verde de Mértola e de alguma forma conecta com toda a área do cordão verde, que é no fundo um grande cordão que liga o litoral ao interior e que é um cordão de conectividade para a biodiversidade do território. Lindo. E a parte do rio e a parte de como é que o rio voltou a ser também um dos fornecedores de alimento e também de água, não é? Porque já passou aquela etapa onde o rio era sagrado, não se podia nem tirar um pingo, não é? Como é que estamos agora em 2050 com a nossa relação com esse lindo rio? Bom, a própria vila Mértola abriu-se mais ao rio, portanto nós durante um determinado período também reconvertermos a frente ribeirinha de Mértola no sentido de haver uma maior ligação da comunidade com o rio, e portanto uma ligação também física, no sentido de interação maior com o rio, e portanto houve essa transformação, mas depois também o próprio rio, a reconversão do rio, do ecossistema ribeirinho, portanto a regeneração desse também ecossistema, permitiu-se uma navegabilidade ainda assim condicionada, mas uma maior fruição do rio enquanto canal de comunicação, aquela ideia do rio enquanto porto o último porto do Mediterrâneo, que é um conceito, não é, que surgiu no âmbito de uma tese de doutoramento, mas que no fundo é utilizado, instrumentalizado no sentido de termos uma maior ligação com o Mediterrâneo e as nossas raízes culturais. E depois, enquanto recurso água, ele está disponível sempre que é necessário, porque a nossa, digamos assim, o trabalho foi feito no sentido de potenciar a retenção de água no solo, portanto, mais do que subtrair água ao rio, potenciar portanto, porque as agroflorestas, sendo esponja, conseguem reter e essa água. De trabalhar a erosão e, portanto, de menos água ir parar ao rio, portanto, ela ser mais retida no solo, de fortalecer os aquíferos, e o recurso ao rio e à água do rio é pontual em SOS quando há necessidade e quando responde a uma necessidade coletiva, digamos assim. E, portanto, é obviamente um trabalho que foi sempre feito em articulação com o ecossistema mais lato, não é? Mais lato, porque o rio é um rio também ele transfronteiriço, é um rio que tem um recurso que é gerido entre Portugal, Espanha, com outros territórios, portanto, numa utilização também muito conscienciosa da água, e também foi muito trabalhada a relação das ribeiras
que são afluentes do rio, no Portanto, sentido tudo de muito poder, limpo neste momento. Sim, e também de vida. trabalhar alguma contenção e retenção de alguma água para, lá está, poder ser utilizada no sistema alimentar local, e aquela que é necessária para também assegurar o caudal ecológico dessas ribeiras. Portanto, conjugando sempre esta ideia de que, a par dos valores da biodiversidade e do ecossistema natural, há também um ecossistema no sentido mais pleno da palavra, onde há pessoas e essas pessoas têm que viver ter qualidade de forma de vida, condigna, saúde, muito naquele conceito que estamos a trabalhar muito agora, que é o de uma saúde. Yeah. Beautiful, é um conceito fortíssimo. E há outros aspectos que tu agora gostarias de descrever em 2050? Ainda outros aspectos, falámos um bocadinho na parte das agroflorestas, da alimentação, das cantinas escolares estarem completamente, digamos, autónomas no sentido dos alimentos que produzem, dos alimentos que transformam serem locais e, portanto, as pessoas comerem mais e mais alimentos sazonais, locais e por isso com muito mais nutrientes e saudável. E esta pergunta de que outros aspectos tu gostarias de descrever em 2050, assim, ligados ao sistema de alimentação, mas que outros aspectos? Pronto, eu acho que é muito interessante também na componente, digamos assim, da própria alimentação, isto é, como é que nos estamos a alimentar, e portanto houve um trabalho profundo ao nível da literacia alimentar, com todos os territórios, não é? Porque vocês estiveram a trabalhar numa dimensão não só distribuído, sim, não é? Não só distribuído. Já numa dimensão de município, mas numa dimensão até territorial mais alargada, porque era preciso também criar escala, e também era necessário que o movimento, digamos assim, ele fosse mais alargado, porque fortalecia-o, até porque permitia-nos e permitiu-nos a alteração de algumas políticas públicas no sentido de poder incorporar medidas essenciais. Dás um exemplo aí? Neste caso, por exemplo, a questão de nas cantinas escolares, naquilo que é a contratação pública, haver uma facilidade na contratação mais local, desde que respeitados aquilo que eram as práticas agrícolas, de onde vinham a origem do alimento, e depois também que os territórios onde isso era permitido eram territórios que manifestamente e comprovadamente tinham que dizer que tinham um sistema alimentar de base local em funcionamento. Portanto, houve uma digamos assim, flexibilização naquilo que era a contratação pública, no sentido de facilitar o acesso à alimentação de base local e a uma alimentação que até 2025 era super difícil, porque havia assim, códigos de contratação que não permitiam, portanto, no fundo um pouco consequência de lobby das grandes entidades que fornecem alimentos e à distância, da própria legislação, mas a legislação era transversal para tudo. Portanto, e era contra essa lógica. Eu tinha a mesma legislação e a mesma, digamos assim, os mesmos normativos para comprar um tijolo que eu tinha para comprar uma batata. Uma batata. Né? E, portanto, há coisas que são necessariamente diferentes, não é? São coisas necessariamente diferentes e esta com implicações diretas naquilo que é a saúde pública, chamemos-lhe assim. E, portanto, tendo em conta o superior interesse público da matéria que estávamos a abordar, houve também essa adaptação. Essa flexibilização. Mas também a própria adaptação, digamos assim, das próprias políticas associadas à agricultura e àquilo que eram as práticas agrícolas permitidas, incentivadas. Isso na altura eu lembro. Houve também essa a monocultura, alteração, isso foi muito importante, porque o processo deixou de ser também um processo de Merkel e passou a incorporar cada vez mais territórios, aliás, como à altura também já estava a acontecer, e portanto passou a ser um processo com uma escala que, também acompanhada pela investigação científica que o acompanhou, permitiu dados
que depois fundamentaram essa tal mudança de políticas públicas, e portanto isso foi muito interessante. E isso é um trabalho que também foi um trabalho que, Mértola, tu contribuíste, lembras-te? Entre 25 Iniciámos nesse processo, mas depois ele foi, como lá está, foi muito importante. Criou comunidades. Criar escala mesmo à política. No sentido dessa alteração, e portanto ele depois beneficiou outros territórios que também de alguma forma partilhavam dessas especificidades que estavam a acontecer em Mértola. Outra questão, também outro aspecto importante, foi uma certa mudança na forma também de fazer governança nos territórios, e portanto foi-se trabalhando e criando sistemas de governança cada vez mais locais, não é? E também mais colaborativos, portanto numa forma de estar no território que foi sendo conquistada por diferentes, digamos assim, ciclos políticos, não é? De uma maneira de fazer e de gerir municípios e autarquias, digamos assim, também de forma muito mais colaborativa com as outras entidades. Menos top-down as decisões. Sim. E agora, em 2050, muito mais as comunidades colaborativas. Ajudam a tomar as decisões sobre aquilo que as afeta. Com participações também muito interessantes da sociedade civil, das suas organizações, mas também de pessoas que participam nos processos de criação, digamos assim, e de decisão. E, portanto, isso foi também um processo muito moroso, mas que tem vindo a chegar a um bom porto, com mudanças também graduais que vão cada vez sendo mais adotadas por outros municípios. E outros locais, não é? E outros locais. E então, do ponto de vista agora de uma descrição de um sistema no seu melhor, não é? Onde as pessoas têm os alimentos que precisam para estarem bem e saudáveis, uma saúde, onde toda a alimentação sazonal local faz parte da cultura de todos e todos têm acesso a essa alimentação, não é? Portanto, este contexto lindíssimo. Voltando agora, se calhar, a 2025 um bocadinho, a pergunta é: o que é que tu, neste momento, adorarias que pudesse acontecer, ou que podes até influenciar um pouco através do teu papel, o que é que tu adorarias que pudesse acontecer já, no sentido do grande tema de Mértola no seu melhor e de uma saúde para todos? Eu acho que uma coisa que era muito importante acontecer já, obviamente que isso vai acontecendo, mas que era importante, era que houvesse uma política pública para a literacia alimentar. Ok. O que é que tu chamas de uma política pública para a literacia alimentar? Era incluir no currículo das escolas? No currículo da escola. Ok. E isso não era só conhecer a matéria, é meter as mãos na matéria. Isto é, as crianças aulas hoje práticas deveriam saber cultivar e deveriam saber cozinhar. É uma forma de os capacitar para o futuro. Se calhar podemos passar o programa Evolução Alimentar para uma escola. Portanto, nós neste momento temos as agroflorestas nas escolas primárias e temos uma aula de cozinha. Vocês têm um projeto lindíssimo que se chama Horta na Floresta na escola. Floresta na escola. E também tem uma aula de cozinha na escola. Portanto, mas eu acho que isso devia fazer parte do currículo. Ok. Não ser os ATLs que digamos, cobrem esta necessidade. Porque a partir daí nós conseguimos, e aliás fazemos isso no contexto da AEC, trabalhamos muitos outros temas relacionados com o estudo do meio, com ciências naturais, até com o saber trabalhar em equipa, em cooperação, tudo isso. Portanto, consegue-se trabalhar muitos conteúdos e capacita uma geração para o futuro. Porque é preciso, obviamente nós neste momento trabalhamos ou estamos num sistema que aparentemente é um sistema de abundância, isto é, eu quando quero vou ao supermercado e tenho lá tudo o que eu preciso,
mas nós todos neste percurso já passamos por situações pontuais em que essa abundância de facto, é escassez e no fundo evidencia as suas grandes fragilidades. E também sabemos onde estamos e onde estão vários territórios que numa situação de maior fragilidade, como por exemplo onde Mértola está e o que Mértola representa numa escala global, é estar no fim da linha de distribuição. E, portanto, é preciso capacitar as pessoas para uma maior resiliência e perceber que à sua volta há uma quantidade de recursos, porque os recursos, eles só são recursos quando eu tenho percepção deles enquanto recurso. Claro. E consigo fazer deles um uso. Eu posso ver uma floresta como um espaço de escassez, sim, mas também posso ver uma floresta como um espaço de abundância. E agora é trabalhar a forma como eu a vejo como recurso. Primeiro capacitar para ver como recurso e depois como é que eu capacito as pessoas para gerir esse recurso de forma... colaborando com ele. Exatamente. Neste caso, sustentável ou regenerativa, chamemos-lhe assim. E, portanto, isso é essencial fazer-se nas escolas, desde os mais pequeninos, em todos, portanto, os níveis de ensino. Claramente um espaço a aproveitar logo possível era tornar prática comum. Porque estamos a falar de saúde também. Estamos a falar de saúde preventiva, estamos a falar de gestão de paisagens, estamos a falar de muitos conteúdos quando falamos destas duas coisas. Uma horta, saber como produzir e gerir recursos a partir daí, e como cozinhar, como me alimentar, trabalhando saúde, sobretudo saúde no sentido preventivo do termo. Fazer tudo, se calhar, numa lógica de regenerar. Portanto, sim, tanto a horta, numa lógica não de extração do solo, mas sim de regenerar o solo enquanto produzimos, não é? Alimentos para nós, e os alimentos serem tão cheios de nutrientes bons para nós e sem venenos, que permitem também regenerar a nossa saúde. Portanto, no fundo, ao estarmos a fazer isso, estávamos a trabalhar várias componentes, desde a saúde preventiva, como disse, a gestão de paisagem, a literacia em geral, estávamos a trabalhar cultura, estávamos a trabalhar várias áreas, numa aprendizagem que me parece a mim, junto dos mais jovens, mais atrativa, também mais vinculativa, até no sentido emocional da mesma, portanto mais significativa também, mais de ligação com o seu meio, com propósito, com o seu meio. É o que tu querias dizer com o significativo, não é? Sim, com o seu meio, mais inclusiva daquilo que é o seu entorno, porque iria resgatar conhecimentos de avós, de território, etc. Portanto, muito mais, como disse, vinculativa a esse mesmo território, e uma educação de semente, chamemos-lhe assim, que é aquela que está ali, traz toda essa informação, mas pode crescer. Tem um potencial para crescer enorme. E estávamos também a trabalhar a educação, que necessita de se reformular enquanto sistema, que não está a funcionar, claramente, e quando dizemos que não está a funcionar, nós podemos ter bons indicadores ao nível do sucesso educativo, dos rácios, tudo o resto, mas não há prazer na educação. E, portanto, quando não há prazer na educação, ela não é consequente. Ou ela, se calhar, não é absorvida também, não é? Não é absorvida, não é consequente, e depois essa fragilidade revela-se nos percursos das pessoas, na sua satisfação pessoal, nas suas opções de vida, e na forma também como se ligam àquilo que está à sua volta. Se a minha educação é uma educação desvinculada, e não tem esse cunho prazeroso, ela depois não é consequente, por um lado, e depois torna-nos uma coisa perigosa, que é... Desliga-nos. E quando nos desligamos, deixamos de ter coisas que são essenciais para nós e que fazem de nós pessoas, seres humanos, portanto, desumaniza-nos. E eu tenho receio que esta educação atual nos esteja a desumanizar.
E, portanto, eu acho que estas coisas, mais uma vez, muito simples, vamos plantar e vamos cozinhar, que são coisas banais, integrar que parecem no currículo até brincadeira, oficial das escolas. Parecem brincadeira, são coisas que podem convocar como a Noite no Mercado convoca. Portanto, e trazer a humanidade. Têm um propósito per si, mas são também, têm um propósito, elas são também, podem ser também instrumentalizadas para nós trabalharmos outras coisas que são essenciais e que a escola pode trabalhar mais do que outras, porque nós temos aí a tecnologia num mundo enorme que está aí por descobrir, da inteligência artificial, etc., que pode fazer muito desse trabalho. E nós podemos fazer... esta parte é qualquer coisa que não há inteligência artificial nenhuma que possa trabalhar e estamos a descurá-la. Portanto, a alimentação e estas coisas são muito mais do que a alimentação. E quem diz alimentação diz cultura, diz arte, diz relação, né? E no fundo este trabalhar de competências que até são mais pessoais e sociais do ser humano, aquilo que chamam de soft skills, não sei porque é que chamam de soft... Porque é mais táctil, é mais talvez sentidos. Talvez nesse sentido, porque eu acho que elas são essenciais. Eu penso que isso é muito importante acontecer agora, porque quando trabalhamos, porque é esta nova geração que tem que começar a assimilar de forma, digamos assim, afetiva, este propósito da regeneração e do mundo próspero, plural. E de estarmos no nosso melhor. E de chegarmos em 2050 ao nosso melhor. Rosinda, obrigadíssima por esta conversa. Adorei tudo. E até sempre, e vamos voltar a falar contigo de certeza, e obrigada porque acho que foi uma conversa que a mim me trouxe muito mundo e que eu espero que quem ouvir vai também sentir esse propósito. Obrigada pela oportunidade também de pôr cá por fora. Obrigada. Fiquei presa outra vez de qualquer coisa.